Era outubro de 1943, quando a Marinha dos Estados Unidos ousou dominar os conceitos de viagem no tempo, teletransporte e invisibilidade. Mas o que deveria ser um triunfo científico tornou-se um pesadelo além da compreensão humana. No verão de 1943, com os Estados Unidos já imersos na Segunda Guerra Mundial, os destroyers americanos estavam sendo implacavelmente atacados pelos submarinos alemães. As minas inimigas também representavam uma ameaça constante e mortífera. A Marinha sabia que precisava de uma solução revolucionária para vencer a Batalha do Atlântico. Poucos meses depois, em 28 de outubro de 1943, o USS Eldridge, um contratorpedeiro da classe Cannon, recém-comissionado, estava atracado no estaleiro naval da Filadélfia. Este não era um navio comum. Ele abrigava segredos profundos e sombrios. Equipado com enormes geradores, o Eldridge fazia parte de uma missão ultra-secreta. Estes geradores foram projetados para criar um campo magnético que tornaria o navio invisível ao radar inimigo e indetectável pelas minas. Às 17h15, com toda a tripulação a bordo, os interruptores dos poderosos geradores foram acionados. O que aconteceu a seguir transcendeu a lógica e desafiou a realidade. Testemunhas oculares descreveram uma névoa verde e turva envolvendo o casco do navio, uma bruma densa que, em questão de segundos, engoliu o Eldridge inteiro. Quando a névoa se dissipou, o navio havia desaparecido não só dos radares, mas da própria vista humana. Antes desse dia fatídico, os preparativos para o experimento envolveram alguns dos maiores cientistas da época. O projeto, denominado Projeto Rainbow, contava com a suposta participação de Albert Einstein, que estava explorando a teoria unificada dos campos. A ideia era criar um campo eletromagnético tão poderoso que pudesse distorcer o espaço-tempo, tornando o navio invisível. Os preparativos para o experimento começaram muito antes de outubro de 1943. A Marinha dos Estados Unidos reuniu uma equipe de cientistas, engenheiros e físicos renomados para trabalhar no Projeto Rainbow. Entre os cientistas envolvidos estava o respeitado físico Nikola Tesla, que teria contribuído com suas vastas experiências em eletricidade e magnetismo. Há rumores de que Albert Einstein, com suas teorias sobre a relatividade e campos unificados, também teve um papel consultivo. Foram instalados enormes geradores no USS Eldridge, dispositivos capazes de criar campos eletromagnéticos potentes o suficiente para curvar a luz ao redor do navio, tornando-o invisível. Esses geradores, quando ativados, deveriam interagir com as bobinas Tesla e as teorias de campo unificado para criar um efeito de invisibilidade. Relatos sugerem que testes preliminares foram realizados meses antes do evento principal. Pequenas embarcações e equipamentos foram usados para calibrar os geradores. Esses testes não foram amplamente documentados, mas indicavam que os efeitos sobre objetos inanimados eram promissores, embora ainda houvesse uma hesitação quanto à aplicação em um navio tripulado. O primeiro teste com o USS Eldridge, realizado em julho de 1943, foi um fracasso parcial. O navio tornou-se vagamente invisível, mas os efeitos sobre a tripulação foram devastadores. Homens reclamaram de náuseas intensas, desorientação e perda de memória temporária. No entanto, esses efeitos foram considerados toleráveis, em comparação com os benefícios esperados. Quando os geradores do USS Eldridge foram acionados em 28 de outubro de 1943, o que se seguiu foi uma cena de puro caos e maravilha. A névoa verde que engoliu o navio
foi descrita por testemunhas como algo sobrenatural, com faíscas de eletricidade dançando ao redor do casco. Em questão de segundos, o navio havia desaparecido completamente da vista. Para os observadores, parecia que o Eldridge simplesmente se evaporara no ar. Inexplicavelmente, o navio reapareceu em Norfolk, Virgínia, a cerca de 250 milhas de distância. Esse fenômeno era tão incompreensível que gerou pânico e confusão. Mais estranhamente ainda, o USS Eldridge apareceu em Norfolk 10 minutos antes do horário de sua partida de Filadélfia. Esse deslocamento temporal desconcertou os cientistas e oficiais da Marinha. Quando o Eldridge finalmente voltou a Filadélfia, os horrores a bordo tornaram-se evidentes. Tripulantes gritavam de dor, alguns com queimaduras severas, outros desorientados e balbuciando incoerências. A visão mais perturbadora, no entanto, foram os homens fundidos com as estruturas metálicas do navio. Esses infelizes estavam presos em um estado de agonia indescritível, suas carnes integradas ao aço do navio. Segundo relatos de sobreviventes, os momentos durante a viagem foram de terror absoluto. Homens desapareciam em meio a gritos, apenas para reaparecer fundidos aos decks e paredes do navio. Alguns tripulantes perderam a sanidade instantaneamente, enquanto outros se comportavam como se estivessem em um transe, incapazes de responder às ordens ou mesmo reconhecer seus colegas. Alguns homens simplesmente desapareceram para nunca mais serem vistos. Há histórias de que eles se tornaram invisíveis, entrando e saindo da existência física de forma aleatória. Esses relatos alimentaram ainda mais as especulações sobre os verdadeiros efeitos do experimento. A Marinha dos Estados Unidos, percebendo a catástrofe que havia desencadeado, agiu rapidamente para encobrir o incidente. Oficiais negaram qualquer envolvimento em tal experimento, classificando os relatos como alucinações ou teorias conspiratórias. Documentos foram classificados e testemunhas foram silenciadas ou desacreditadas. Para assegurar que o incidente fosse mantido em segredo, a Marinha iniciou uma campanha de desinformação. Documentos foram destruídos ou classificados, e as famílias dos tripulantes foram informadas de que seus entes queridos morreram em combate. Alguns oficiais foram forçados a assinar acordos de confidencialidade sob pena de prisão ou pior. Rumores de que o governo estava realizando experimentos em controle mental e manipulação de tempo começaram a circular, mas sempre foram tratados como meras teorias da conspiração, alimentando a confusão e obscurecendo a verdade. Apesar dos esforços para suprimir a verdade, algumas informações vazaram. Um dos relatos mais notórios veio de um marinheiro chamado Al Bielek, que alegou ter servido no USS Eldridge durante o experimento. Bielek afirmou que o navio foi transportado para outro plano de existência, onde ele e outros membros da tripulação experimentaram fenômenos inexplicáveis e até interagiram com seres de outras dimensões. Bielek, em suas declarações, mencionou que o navio foi projetado para entrar em um hiperespaço ou uma dimensão paralela. Ele alegou ter sido transportado para o futuro, especificamente para o ano de 2137, onde recebeu tratamento para suas lesões e testemunhou um mundo devastado por desastres naturais e colapsos sociais. Suas alegações foram recebidas com ceticismo, mas ainda assim contribuíram para o misticismo do experimento. Outro testemunho significativo veio de Carl Allen, também conhecido como Carlos Allende, que afirmou ter testemunhado o experimento enquanto estava a bordo do SS Andrew Furuseth, um navio mercante próximo. Allen escreveu cartas detalhadas para o pesquisador Morris Jessup, descrevendo os eventos que viu. Essas cartas foram posteriormente publicadas, alimentando ainda mais as teorias de conspiração.
O experimento Filadélfia gerou inúmeras teorias, desde avanços tecnológicos revolucionários até contatos extraterrestres. Vamos explorar algumas dessas especulações. Há também aqueles que acreditam que toda a história do experimento Filadélfia é uma farsa cuidadosamente orquestrada para encobrir experimentos mais controversos e ilegais realizados pelo governo dos Estados Unidos. A ideia por trás dessa teoria é que o governo utilizou o incidente do USS Eldridge como uma cortina de fumaça para esconder suas verdadeiras intenções e experimentos. Uma das especulações mais fascinantes é a possibilidade de que o USS Eldridge tenha inadvertidamente realizado uma forma primitiva de viagem no tempo. Os relatos de que o navio reapareceu em Norfolk antes de deixar a Filadélfia alimentam essa teoria. Segundo alguns entusiastas, o experimento pode ter causado uma distorção temporal, transportando o navio para um ponto anterior em sua própria linha do tempo. Outra teoria sugere que o experimento fez com que o USS Eldridge atravessasse barreiras dimensionais, interagindo com realidades paralelas ou mesmo universos alternativos. Os relatos de tripulantes desaparecidos ou encontrados fundidos ao metal do navio poderiam ser explicados pela interferência de seres de outras dimensões ou pela exposição a fenômenos desconhecidos. Independentemente da verdade por trás do experimento Filadélfia, seu legado persiste como um dos maiores mistérios não resolvidos do século XX. A história capturou a imaginação de entusiastas do paranormal, cientistas amadores e curiosos ao redor do mundo. Documentários, livros e filmes foram inspirados pelo evento, explorando suas implicações científicas e éticas. O USS Eldridge e o experimento Filadélfia continuam a ser um ponto de controvérsia e especulação. Enquanto alguns descartam a história como pura ficção, outros insistem que há elementos de verdade enterrados sob camadas de desinformação e sigilo governamental. A verdadeira natureza do que aconteceu naquele dia fatídico de outubro de 1943 pode nunca ser completamente conhecida. No final das contas, o experimento Filadélfia permanece como um lembrete sombrio das fronteiras perigosas que a humanidade pode atravessar em sua busca pelo desconhecido e pelo poder.